Vamos falar nesse momento sobre fichas de inspeção. Fichas de inspeção são a principal informação utilizada para os apontamentos de inspeção e medição dentro do equipment. Algumas definições, elas são preparadas lá no cadastro da equipe, mas nesse momento vamos nos ater especificamente neste vídeo ao cadastro das fichas de inspeção. Vamos clicar aqui nesse menu ativos e vocês vão ver que tem uma opção chamada ficha inspeção medição. Vamos escolher ela e a gente visualiza então a tela onde nós fazemos o cadastro das fichas. Tem alguns filtros para facilitar a pesquisa das fichas. A tendência é que com o amadurecimento da ferramenta as equipes criem mais e mais fichas de inspeção para diversos tipos de equipamentos, para diversos tipos de atividade. Então, para facilitar essa pesquisa das fichas, tem esses filtros que podem ser utilizados. Eu vou pesquisar aqui, dentro do meu sistema organizacional, tem algumas fichas já cadastradas e a gente vai utilizar o cadastro de uma delas para dar uma ideia de como é que funciona o cadastro e seus principais campos. Clicando nessa ficha aqui, que é uma ficha de defeitos específicos para chaves seccionadoras, vamos editar. A primeira parte do cadastro, das definições da ficha, tem o título, é um título que o usuário vai preencher à vontade. Aqui tem um flag que vai identificar se a ficha está inativa ou não. Nesse caso a ficha está ativa. Uma ficha de inspeção pode ser associada, como vocês já sabem, a atividade de inspeção no equipment. Ela pode partir de um documento da operação, que é um evento, então está aqui, ó, associar a ficha a eventos, e pode estar associada a uma ordem de serviço, que é o documento formal da manutenção para efetuar as inspeções. Uma ficha pode estar habilitada para os dois tipos de documentos ou apenas só para um. No caso dessa chave, da ficha dessa chave, está habilitado somente aqui para ordem de serviço. Tem um outro campo que você marca se for permitido no apontamento dessas inspeções que eu registre uma execução de um defeito em campo, por exemplo. Aí esse campo deverá estar marcado. Esse campo criação de OS executada, tá? E tem um outro campo que ele restringe que o ativo da ficha da inspeção, na hora que eu estiver fazendo o apontamento, tem que estar pertencendo à mesma instalação do documento, seja ordem de serviço, como é o caso, ou seja, um evento. O ativo que está sendo inspecionado por essa ficha tem que fazer parte da mesma instalação. Um campo de anotações que pode ajudar a qualquer um que for consultar o cadastro dessa ficha, vai entender o propósito real dessa ficha. Não é um campo obrigatório, se o usuário quiser preencher, preenche, se não pode deixar em branco. Tem um campo onde pode ser atribuído um formulário dinâmico, um formulário de características, um formulário genérico para todos. E tem um campo aqui que é o mais importante da configuração da ficha, que justamente irá determinar o comportamento do apontamento da ficha. Existem três formas de apontar a ficha de inspeção. Para quem já assistiu o vídeo sobre inspeções, já sabe que esses campos, valor encontrado e valor deixado, eles são muito importantes. Valor encontrado é: eu estava diante do ativo, fiz a inspeção no ativo, fiz a medição no ativo e encontrei uma determinada anomalia, encontrei uma determinada informação para aquele ponto. O valor deixado é: na hora que eu deixei o ativo, eu me desaproximei do ativo, fui fazer a inspeção em outro equipamento, por exemplo, fui fazer uma leitura em outro equipamento, o defeito ou a anomalia que eu encontrei lá, o valor medido
é o que eu deixei no momento em que eu passei para o ativo seguinte ou fui fazer outra atividade de manutenção. Então, quando eu deixei aquele ponto, eu vou registrar o valor lá, que pode ser o mesmo valor, ou seja, eu encontrei um defeito, registrei o valor encontrado igual assim. E pode ser o mesmo valor, eu quando saí de perto do ativo fui fazer inspeção em outro ativo, eu deixei o defeito como está, o defeito permanece. Aí eu posso deixar o valor deixado igual assim também. Quando acontecer de eu responder diferente, o sistema assumirá outro comportamento que nós vamos explicar. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Aqui, nessa seção do cadastro, nós temos as famílias de formulário, onde nós configuraremos quais são as famílias de equipamentos que vão poder usar essa ficha. O ativo que vai ser inspecionado, ele esteja aqui na relação e esse flag aqui, esse campo esteja marcado, significa dizer que obrigatoriamente os ativos dessa família aqui que está sendo especificado, eles deverão ser inspecionados numa atividade de manutenção específica ou em todas as atividades. Eu posso identificar as famílias de equipamentos, como também posso identificar para quais atividades de manutenção eu desejo que essa ficha seja utilizada. Eu posso, no momento de atribuir, eu posso dizer ao sistema que, olha, eu quero que essa ficha seja utilizada apenas numa atividade específica e para famílias de chaves seccionadoras específicas. Eu posso fazer isso. Vamos limpar aqui essa relação e vamos simular essa condição para o funcionamento da ficha. Depois da tela limpa, vamos adicionar famílias de equipamentos que vão utilizar essa ficha. Vou fazer aqui a seleção, pegar pela especialidade subestação, espécie chave seccionadora. Vamos selecionar algumas famílias. Vou confirmar. Após a seleção das famílias de equipamento, o sistema já habilitará para eu informar quais esquemas de serviço específicos vão utilizar essa ficha de inspeção. Dentre as muitas atividades de manutenção que a gente tem no equipment, atividades de corretiva, preventiva, preditivas e outros tipos, atividades rotineiras, pode existir algum tipo de atividade ou algumas atividades específicas para utilizar. Digamos, eu tenho uma ficha de inspeção que foi criada, por exemplo, para medição de bancos de baterias. Eu posso querer ter um esquema específico, medição de banco de baterias, que só ele vai utilizar aquela ficha de inspeção. Nos casos que forem dessa forma, aí nós poderemos incluir, selecionar alguns esquemas de serviço que só eles vão poder utilizar a ficha de inspeção. Eu vou fazer aqui uma pesquisa por tipo de OS, para que um determinado tipo de OS manutenção rotineira, ele vai me mostrar quais são as atividades que tem. E vou dizer que só vou utilizar essa ficha de inspeção para essa atividade rotineira aqui, que é uma inspeção de subestação feita mensalmente. Vou confirmar e percebam aqui, ó, ele já preencheu essa associação das famílias dos equipamentos com esse esquema de serviço subestação mensal. Se eu não quiser fazer essa associação, não tem problema. Ele vai fazer, como nós já falamos, vai fazer a inspeção para os equipamentos que estão aqui relacionados com suas famílias, indiferentemente da atividade de manutenção que vai ser feita. Qualquer tipo de OS irá ser feito então. Vamos ver os pontos de medição, como eles se comportam. A estrutura da ficha baseia-se na arquitetura no formato de árvore. No formato de árvore, nós queremos dizer que cada um dos itens que vão compor a ficha, que a gente chama comumente de pontos, eles vão se arrumar, vão ser agrupados aqui de forma a representar uma árvore. Então, a partir
Desse galho aqui, do galho outros, eu tenho 3 pontos, né? Desse aqui, aterramento, eu tenho mais um, que por sua vez tem mais 3. E ele se dispõe nessa estrutura para que permita uma organização. No caso dessa ficha aqui, a organização da árvore baseia-se nas partes do equipamento. Então, a chave seccionadora é composta por um aterramento, tem um anel anticorona, tem conexões elétricas, tem o chassi, tem um contato móvel, tem a lâmina principal e outras partes. Existem outras formas de fazer essa classificação, que é o que nós vamos mostrar nessa apresentação que se segue. Vamos ver agora alguns exemplos de formatação dos pontos da ficha. No primeiro exemplo, nós temos uma estruturação com 2 níveis apenas, onde o primeiro nível é a parte do equipamento e o segundo diz respeito ao defeito. No defeito, vão ser registradas as informações necessárias durante o processo de inspeção. Como exemplo, pensemos num equipamento que possua um quadro de comando e o defeito que esse quadro de comando pode apresentar é ele estar inoperante. Então, ele se configuraria assim na hora do apontamento. Mais um exemplo. Vamos pensar agora numa ficha que foi estruturada prevendo informar a parte do equipamento num nível, no segundo nível uma subparte e no terceiro nível é que seria apresentado o defeito. Então a gente pode imaginar, no caso de um equipamento que possui um quadro de comando, mas dentro desse quadro de comando existe uma subparte que é o suporte de fixação e esse suporte de fixação poderá estar quebrado. Nessa configuração pode-se fazer várias possibilidades de detalhar mais ainda as partes dos equipamentos. Ela é muito útil para equipamentos que eles têm uma morfologia mais complexa. Vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo, nós trouxemos uma informação nova. Além da parte do equipamento e uma possível subparte, nós temos a informação do defeito que poderá ser ainda esmiuçado por criticidade. A criticidade é a informação nova. Qual o ganho que temos na informação da criticidade? É possível que nós tenhamos a necessidade de classificar os defeitos apontados por conta da gravidade que ele acontece lá na instalação. Existem defeitos que podem estar com incidência mais grave ou menos grave, ou até sem gravidade nenhuma, que seja necessário apenas um acompanhamento por parte da manutenção. Nesses casos, isso pode ser registrado, isso pode ser refletido no momento da inspeção através de uma ficha configurada desse jeitinho aí. Por exemplo, nós temos para um equipamento que está na instalação, a parte do equipamento são as fundações, a estrutura sobre a qual o equipamento está montada. Das fundações, a subparte é a base de concreto, imaginando que ele tenha uma parte de concreto e outra parte metálica. Essa base de concreto poderá estar deteriorada, que é o defeito da base de concreto, e essa deterioração pode ser uma deterioração leve, pode ser uma deterioração média, grave, ou pode ser uma deterioração normal por ação do tempo, que pode ser até ser acompanhada e não gerar gravidade nenhuma. Ok? Vamos ver mais um tipo. Esse aqui tem um detalhamento maior. Percebam que dos tipos que nós estamos tratando, não há limites de níveis para configuração dos pontos da ficha. Aqui, além da parte, da subparte do defeito, nós incluímos mais um tipo de informação, que é a posição onde se encontra o defeito. E, a partir dessa posição, uma análise com base na criticidade. Vamos trazer aqui um exemplo. A parte da rede elétrica é um cabo condutor, a subparte é uma emenda. Essa emenda poderá estar inadequada, mas uma vez que está inadequada, a engenharia que dimensionou essa ficha tem a necessidade de saber em que posição essa emenda se encontra. Nesse caso, é a emenda que está na fase A do condutor, com uma criticidade média, mas poderão ter outras criticidades de acordo com o que se propõe.
E vão aí algumas dicas para que você possa criar suas fichas com perfeição. Crie um esboço prévio. Pode ser uma planilha Excel ou um documento do Word. Esboce essa ficha para que se tenha noção real de quais são as partes e os pontos que vão ser criados para ela. A segunda dica é que na hora que for conceber a ficha, procure manter as descrições de cada parte ou ponto sob um mesmo padrão. Imagine que se queira tratar, por exemplo, de oxidação. Para oxidação, existe uma série de termos similares que podem ser usados, que no linguajar natural da manutenção eles podem aparecer. Uns chamam oxidação, outros chamam corrosão, outros chamam ferrugem. Então procure padronizar. O propósito da ficha de inspeção também é criar essa padronização dentro da manutenção, porque olhando para a apuração de resultados das inspeções, fica complicado se apurar quantitativos de defeitos quando você tem defeitos que querem dizer a mesma coisa. Então você tem um valor para oxidação, um valor para corrosão e ambos podem dizer a mesma coisa. Procure deixar tudo isso normalizado em torno de uma descrição comum para todas as fichas. Outra dica importante: com base numa ficha que já exista no cadastro, copie essa ficha e cola ela numa ficha zerada, numa ficha com campos em branco, e já adianta bastante o trabalho. E a última dica, não menos importante, consulte o nosso suporte lá na Informa e, se precisar, dá um alô lá para o nosso suporte que nós vamos ajudar você com certeza. Vamos ver como podemos cadastrar os nomes dos pontos e das partes lá da nossa ficha de inspeção. Eu estou aqui no módulo Administração de Dados e nós vamos ver aqui no menu Ativos, tem uma opção chamada Nome do ponto de medição. Vou clicar nela. Essa é a telinha onde eu vou poder ver todos os termos que vão ser utilizados lá no cadastramento das minhas fichas. Esses termos poderão ser comuns a mais de uma ficha de inspeção. Então, uma vez que você cadastra aqui, você pode fazer uso de qualquer ficha de inspeção e medição que você queira criar. A vantagem disso é que isso vai possibilitar uma padronização das descrições, o que é muito importante para a gestão dos defeitos. Imagine que se queira fazer depois uma análise quantitativa dos defeitos que foram apontados a partir das fichas de inspeção. A partir dos pontos da ficha, que vão estar com a mesma descrição, será possível fazer essa análise quantitativa sem que apareçam surpresas, como por exemplo, se informou lá um defeito de oxidação e outra ficha vai aparecer com outro nome, corrosão, por exemplo. Oxidação e corrosão podem ser coisas distintas, como podem ser coisas idênticas. É possível fazer esse cadastramento aqui e manter um termo comum de informação entre as fichas de inspeção. Se acontecer de, cadastrando uma ficha, uma determinada descrição não existe lá na relação, se cadastra aqui, nesse cadastro de pontos de medição. Vamos clicar no botão incluir. Aqui nós incluiremos o nome do ponto de medição, que pode ser um nome de um ponto qualquer. Só confirmar e esse ponto já vai estar disponível para ser utilizado numa ficha. Alternando para o cadastro da ficha, a ficha que nós estávamos utilizando, essa ficha de defeitos da chave seccionadora. Eu vou aqui editar e nós estávamos efetuando um cadastro. Nós vamos inserir mais um subitem com informação do tipo diferente. A partir dessa parte, colunas isoladoras, vamos incluir um defeito com valor. Escolher esse defeito: quebra, trinca ou fissura. Nível vou chamar de ponto. E vou dizer que tem valor. Não vou informar nenhum formulário de características. Como a intenção é dizer se tem quebra ou se não tem, nosso ponto vai ser do tipo binário. Para responder sim ou não, o valor padrão é não.
que a descrição da unidade de medida não se aplica também. Vou confirmar. Essa ficha propositalmente eu vou confirmar o cadastro dela e nós vamos perceber que esse ponto aqui que nós acabamos de incluir, ele vai se comportar diferente dos outros. Isso para mostrar que no cadastro da ficha de inspeção eu posso conviver na mesma estrutura com quantidades diferentes de níveis entre os pontos. Edição da ficha feita. Vamos ver como foi que ficou. Olhando lá nos pontos de medição, colunas isoladoras, olha lá o ponto que nós inserimos, quebra, trinca ou fissura. Então, independe da quantidade de níveis que poderá ter, eu posso ter pontos com valor em níveis diferentes dentro de uma mesma ficha. Isso não é usual, mas pode acontecer. O que nós recomendamos é que procure manter um padrão para as fichas, um padrão de indentação que possa refletir os equipamentos como eles são. Poderão existir equipamentos com partes, subpartes e até vários níveis. Nesse caso, a nossa ficha ela tem 3 níveis apenas. A parte do equipamento, o defeito e a criticidade. Mas pode acontecer de não haver a necessidade de se quebrar em mais níveis um determinado ponto. Como é nesse caso aqui, nós temos um ponto com 2 níveis. Percebam que na descrição do ponto, no detalhamento, essa indentação é refletida. O símbolo vai representar a separação entre as partes da ficha. Essa aba tipo evento, ela é utilizada apenas quando nós associamos fichas a eventos. Então nós vamos informar quais são os tipos de evento que vão poder utilizar essa ficha de inspeção e medição. Vamos sair aqui da edição dessa ficha e vamos verificar alguma ficha de medição. Então aqui lá na coluna tipo, nós vemos que tem algumas fichas de medição. Vamos dar uma olhada nessa ficha aqui. Vamos editar. Os pontos de medição, nesse momento, onde cada parte a ser medida do óleo isolante, a partir do comutador por fase, fase A, B ou C, também monofásica, o tanque principal e outras informações auxiliares referentes aos dados da amostra. A morfologia da ficha está diferente, mas manteve o mesmo padrão das outras fichas. Padronização é tudo na configuração de fichas de inspeção. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para que você utilize melhor o equipment no seu dia a dia. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, manda um e-mail para a gente e o endereço vai estar lá no final desse vídeo. Nós vamos ter muito prazer em atendê-lo. Você gostou desse vídeo? Então, por favor, não deixe de curti-lo no link que está logo aí abaixo e você vai poder ver mais vídeos no nosso canal lá no YouTube ou na nossa fanpage lá no Facebook. Obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.